Boa tarde a todos e todas as participantes. Desde já pedimos desculpa pelo atraso neste webinar, mas sendo o primeiro webinar há sempre estes contratempos e pronto, vamos tentar retomar os trabalhos. Antes de mais, bem-vindos a este primeiro webinar da Saúde em Português, que é um webinar integrado no projeto Mercadoria Humana 3, que é um projeto de sensibilização em tráfico de seres humanos. Queria começar também por agradecer a vossa presença e também o vosso interesse nesta temática, neste crime que é o tráfico. Para quem não conhece a Saúde em Português, a Saúde em Português é uma organização não governamental para o desenvolvimento e uma PSS. Nós estamos sediados em Coimbra, Portugal, e esta associação foi criada em 1993, por isso estamos a comemorar este ano os nossos 25 anos de intervenção. E quando a Saúde em Português começou com um propósito que era, acima de tudo, promover e garantir os direitos humanos. E quando nós falamos nesta temática, nós deparamos com um crime, que é o crime de tráfico de seres humanos, que, no fundo, representa uma das maiores violações daquilo que são os direitos humanos. E é neste sentido que a Saúde em Português, nos últimos anos, entre outras áreas, se tem dedicado a um trabalho na área da sensibilização e informação, mas também no acolhimento e proteção das vítimas deste crime. E neste sentido surge o projeto Mercadoria Humana 3, que é o projeto, que é no âmbito deste projeto que estamos aqui hoje reunidos, que é um projeto que está a decorrer desde dezembro de 2016, por toda a região centro, e que contempla um conjunto de atividades que têm, como eu dizia, o objetivo de sensibilizar e informar todos para este crime, que é o crime do tráfico de seres humanos. E neste sentido nós fazemos diversas atividades, entre as quais está previsto ou produzimos materiais inclusivos, ou seja, materiais multilingues, materiais em braille, também material em língua gestual portuguesa, de maneira a que esta informação chegue ao maior número de pessoas, mas também ações de sensibilização direcionadas aos públicos vulneráveis, que nós consideramos que são estudantes, beneficiários de prestações sociais, desempregados, mas também a públicos estratégicos. Públicos estratégicos são aqueles profissionais que consideramos que são estratégicos na sinalização de potenciais vítimas, nomeadamente profissionais da área da educação, da saúde, do emprego, da área social e também órgãos de polícia criminal. E para além de ações que nós realizamos em contexto de sala, procuramos também encontrar uma estratégia que permitisse que esta mensagem chegasse ao maior número de pessoas. E foi nesse sentido que nós pensámos num webinar, nestas plataformas, que permitem que esta informação chegue a mais pessoas, mais longe, em tempo real. E nesse sentido gostaria de agradecer também a parceria que nós temos com a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, que nos cedeu esta plataforma, mas também todo o apoio logístico e técnico para que este webinar possa funcionar, mas também ao Instituto Jurídico da Universidade de Coimbra, que nos apoia na identificação e no convite a especialistas nesta área do tráfico de seres humanos. Antes de passarmos para a apresentação da nossa convidada, gostaria só de deixar algumas notas para que tudo possa funcionar da melhor maneira e dar-vos a informação que durante este webinar, que irá decorrer mais ou menos durante 50 minutos, podem ir colocando as questões. Nós, no final desta apresentação, iremos selecionar algumas questões e pedimos então à nossa convidada que possa responder às questões colocadas. Para que também tudo funcione de uma melhor forma, pedia-vos, por favor, que desligassem as câmaras e também o som, e caso tenham necessidade de entrar em contato connosco, que o possam fazer através do chat. Bom, e neste sentido passava então à apresentação da nossa primeira convidada nestes webinars, que é um conjunto de 13 webinars, que é a doutora Maria João Guia.
A doutora Maria João Guia é doutora em Direito, Justiça e Cidadania do século XXI, pela Universidade de Coimbra. É também investigadora no Instituto Jurídico, investigadora associada do Iusgentium Coimbra, Centro de Direitos Humanos, da Universidade de Coimbra, professora auxiliar convidada da Universidade de Coimbra e também pós-doutoranda no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, dedicando-se à investigação e à academia nesta e noutras áreas há mais de uma década. Assim sendo, passava a palavra à doutora Maria João. Muito obrigada. Uma saudação especial a todas e a todos por estarem aqui presentes e também à Saúde em Português pelo amável convite que nos foi dirigido e que, portanto, entendo que a Saúde em Português tem feito um trabalho com um grande dinamismo na área do tráfico de pessoas e sinto-me muito grata por poder participar entre vós nesta sessão. O que vos trago aqui hoje, porque sei que temos um grupo bastante heterogéneo, é talvez algo um pouco simples, ou tentei pelo menos trazer-vos numa linguagem muito acessível para poder abranger a pluralidade da origem de todos os participantes e de todas as participantes. Mas também dizer-vos que tratar crime, e neste caso diria que irei utilizar sobretudo esta designação tráfico de pessoas em vez de tráfico de seres humanos, sendo certo que ambas designam a realidade, e diria que talvez tráfico de seres humanos será uma tradução ao passo que o que se encontra mencionado no Código Penal, no artigo 105, de tráfico de pessoas, e por isso irei ater-me a esta designação unicamente por de uniformização daquilo que direi. E gostaria de começar por dizer-vos que o crime de tráfico de pessoas não é unicamente um crime que atinge no além pessoas em locais longínquos, afastadas de nós. O tráfico de pessoas abrange e toca qualquer pessoa, pode ser um de nós, enquanto potencial vítima recrutada para efeitos de exploração, e iremos verificar também de forma algo simples quais são os elementos que permitem identificar um crime de tráfico de pessoas, separando ou pelo menos afastando de outras realidades que podem parecer eventualmente semelhantes, mas que não o são, como por exemplo o crime de imigração ilegal. E daí começaria por dizer que o facto de termos tido uma questão das fronteiras europeias ou seja, a partir do momento em que Portugal integrou a União Europeia e passou a ser signatário da Convenção de Schengen, a fronteira passou a fronteira da Espanha e dos restantes países signatários da Convenção Schengen ou das Convenções Schengen ou da passaram a reger-se por um todo, e por esse motivo toda aquela linha imaginária que separa os restantes dos outros, por países terceiros, passaram a ter uma maior responsabilidade comum e partilhada naquilo que é o controle de quem entra ou não neste nosso espaço de liberdade e justiça. Também nesta última década, nestes últimos anos que passaram, no entanto, foi uma realidade que foi sendo aprimorada no sentido jurídico e, portanto, em termos da uniformização que foi sendo realizada, para que o texto da lei tivesse o mínimo das características comuns e para que as redes criminosas não se aproveitassem das lacunas legislativas para melhor manipular as suas vítimas em diferentes países que, no entanto, como sabemos, apesar de termos uma decisão em que a soberania é partilhada em determinado sentido, temos uma cota-parte em que os Estados-membros mantêm as suas decisões. E daí dizer-vos que as fronteiras europeias, e eu peço desde já desculpa aos nossos participantes que não fazem parte, eu sei que há vários participantes
oriundos do Brasil que estão a assistir-nos. Eu estou a focar-me maioritariamente nesta nossa realidade portuguesa. No entanto, o facto de me basear na realidade portuguesa dentro desta geografia europeia não exclui, pelo contrário, a importância do que venho aqui trazer-vos. Porquê? Porque Portugal funciona como uma plataforma de distribuição de vítimas, mas também como país de origem de vítimas para tráfico de pessoas e ainda como país que poderá ter também um número de traficantes, de pessoas que se dedicam, que são agentes do tráfico de pessoas. Portanto, a importância e a centralidade que estou a colocar na questão portuguesa baseia-se maioritariamente em termos um ponto de análise que englobe todas estas nossas perspectivas. E, portanto, a alteração da geografia europeia trouxe-nos esta dificuldade em compreender, ou pelo menos ao comum da população, ao inconsciente coletivo, a percepção de quem é o outro, quem é o estrangeiro, uma vez que agora partilhamos um espaço comum nesta nossa União Europeia. Será que um cidadão espanhol, francês ou oriundo de outro Estado-membro é considerado estrangeiro à semelhança de outro que é oriundo de um país terceiro? Diria, há diferenças assinaláveis e que são maioritariamente marcadas pela legislação em vigor, que é aplicada para cidadãos estrangeiros oriundos de países terceiros e para aqueles que são os cidadãos ditos europeus, portanto, que fazem parte dos Estados-membros da União Europeia. E essas diferenças ajudam também a que, facilitando mais ou menos determinada condição, possa trazer mais facilidade em termos daquilo que é a manipulação das vítimas ou das vítimas de tráfico de pessoas. Uma vez que o desconhecimento da língua, uma vez que o facto de serem desenraizadas das suas redes sociais, familiares e outras, que podem englobar também o trabalho que o Estado pode estar a fazer, implicam que haja alguma dificuldade de compreender quem é afinal o agressor, quem é afinal a vítima, quem é este outro que começamos a recear pelo facto de, em termos da nossa biologia de ser humano, termos sempre alguma cautela relativamente àquilo que não conhecemos. Portanto, o que acontece é que, de facto, o facto de as nossas percepções relativamente àquele outro, que poderia levar-nos a falar ou a pensar ou refletir naquilo que Gunther Jacobs denominou pelo direito penal do inimigo, em que de facto deixamos de focar a nossa atenção no facto criminoso para começar a ponderar a hipótese de haver outros atores que potencialmente podem ser perigosos e, portanto, a globalização das ameaças, com o maior número de ataques terroristas e o pânico que se instalou decorrente de tais acontecimentos e que levou a uma maior atenção no que respeita ao engrandecimento das políticas securitárias e que nos levou, como disse há pouco, a pensar naquilo que tem vindo a ser a bipolarização entre vítimas e ofensores, em que muitas vezes um pode adquirir o papel do outro e sucessivamente vir a oscilar entre vítima e agressor. Ora bem, não podemos desvincular-nos também, ainda que os meus alunos e formandos sabem que eu não foco as minhas reflexões unicamente naquilo que respeita às diferenças económicas globais no mundo, no entanto, não podemos desvincular-nos das mesmas e, portanto, encará-las como essenciais para compreendermos a diferença que existe entre as regiões. E, portanto, não podia deixar de vos dizer que, como estamos a ver aqui nesta imagem, 1% das pessoas mais ricas do mundo recebe cerca de 14% dos lucros globais mundiais, ao passo que 20% das pessoas mais pobres recebe apenas 1%. Portanto, compreendemos que as diferenças a níveis económico-financeiros são enormes, são discrepantes, e isso leva a que, muitas vezes, e pegando na teoria de Boaventura de Sousa Santos e na diferença entre o Norte e o Sul, estejamos, diria, a ponderar a vivência num neocolonialismo em que estamos novamente a pegar nas populações que, em termos económicos, procuram melhores condições de vida, e eu já estou a deixar de fora propositadamente
todas aquelas pessoas que abandonam os seus locais de origem pelo facto de serem perseguidos politicamente, ou pela cor de pele, ou por outro motivo, e, portanto, que nos levaria a enquadrar juridicamente em outro patamar com respeito aos requerentes de asilo e de proteção subsidiária, estou a deixar precisamente de fora, unicamente para nos focar naquilo que são os migrantes económicos, aqueles que necessitam e procuram vidas melhores em outros locais e em que a Organização Internacional do Trabalho, como estamos aqui a ver, detectou um grande número de trabalhadores em trabalhos forçados e que, de alguma forma, poderia tocar esta realidade do tráfico de pessoas, conforme nós hoje aqui estamos a ponderá-lo, e a servidão humana em que verificamos que hoje em dia, sobretudo decorrente, como disse há pouco, da homogeneização, ou pelo menos na tentativa de o fazer, em termos daquilo que tem sido o texto do tráfico de pessoas, verificamos que há um maior número de vítimas sinalizadas decorrentes do facto de conhecermos melhor aquilo que são os elementos que enquadram o crime de tráfico de pessoas e pelo facto de termos mais estruturas estatais e também a participação da sociedade civil, que é essencial que compreendamos que é o meu papel, que é o vosso, que é o de todos nós nos trabalhos que desempenhamos no nosso dia-a-dia, em denunciar, conhecer, sensibilizar e levar esta palavra a todos e a todas que nos rodeiam. Portanto, esta nossa Europa que sofreu o espaço de mudança e que levou a que imaginássemos ou que concebêssemos que o criminoso pode estar um passo ou tantos mais à frente da justiça e que levou a que tivéssemos uma consciência mais abrangente daquilo que tem sido a emergência de novas realidades criminais, levou-nos também a pensar e a refletir sobre a necessidade de prevenir, de reprimir, de combater os crimes transfronteiriços. No entanto, diria, e deixo já aqui bem marcado, o crime de tráfico de pessoas não exige a transposição de uma fronteira internacional para que seja reconhecido como tal. Pode haver tráfico de pessoas dentro da mesma região, por exemplo, no caso português, do Porto para Lisboa, de Lisboa para o Algarve, o que quer que seja, dentro de uma mesma região, com uma mesma população que pode ser portuguesa ou estrangeira. No entanto, como facilmente se depreende daquilo que foi mencionado e referido há pouco, mais facilmente conseguimos manipular ou coagir a vontade de alguém que até pode dar o seu consentimento, mas consentimento esse que se torna irrelevante uma vez que a partir de uma ameaça, a partir de imposição ou de forma que não foi a livre vontade da pessoa que está a ser vítima de exploração. Portanto, para além disso, diria, o facto de ter havido tantas alterações a nível migratório na nossa Europa e que levou a que este autor, está mencionado neste slide, esta imagem que está disponível para todos que querem lê-lo na internet, mas que nos trouxe esta imagem da velha Europa a afastar os imigrantes, diria, não é assim em todos os Estados-membros. Os Estados-membros têm uma política que é comum em termos das migrações, mas naturalmente, como vos disse há pouco, existe sempre uma cota-parte de decisões que são nacionais e que, portanto, de uma forma geral, a dificuldade que os migrantes têm vindo a reportar na sua entrada e permanência e regularização nos diferentes Estados-membros e também, como vos disse, tudo o que excluí propositadamente nesta sessão no que respeita às migrações reforçadas em termos daquilo que é o direito de asilo, nos leva a perceber que as redes criminosas encontraram nesta nova forma de criminalidade, e eu cito aqui um número que foi mencionado pelo relatório da UNODC de 2016, que identificou mais de 500 diferentes fluxos de tráfico de pessoas entre 2012 e 2014, estimando-se que os lucros criminosos desta prática ascendam a mais de 32 mil milhões de dólares norte-americanos, portanto, mencionados por um autor, Belser, num artigo que escreveu em 2005. Diria também que, no relatório do Eurostat, foram destacados 5 países de origem dos mais numerosos em termos de vítimas identificadas na Europa, e eu volto a chamar a atenção para o meu foco, portanto, para podermos ter um foco de análise comum. Portanto, temos
cidadãos oriundos de vítimas identificadas da Nigéria, do Brasil, da China, do Vietnã e da Rússia, mas também países de origem onde os agentes de tráfico de pessoas, portanto os chamados traficantes, foram identificados na Europa em maior número, segundo este relatório, da Nigéria também, da Turquia, da Albânia, do Brasil e do Marrocos. Mas diria, se fôssemos consultar os relatórios da Europol, os relatórios do Eurostat, os relatórios norte-americanos, os diversos relatórios que têm vindo a ser cada vez mais aprimorados em termos da informação de que necessitamos para compreender melhor o que é tráfico de pessoas, diria que há muita informação que se encontra a ser atualizada. Porquê? Porque o crime de tráfico de pessoas é um crime dinâmico, porque as redes criminosas se adaptam à realidade legislativa e social e financeira dos países. Porquê? O crime de tráfico de seres humanos ou de pessoas, conforme aqui tenho vindo a mencionar, concorre em termos de lucros e em termos daquilo que é facilidade de manipular a responsabilidade perante a justiça, com o tráfico de estupefacientes e com o tráfico de armas. E digo isto porquê? Pelo simples facto de, por exemplo, com o crime de tráfico de estupefacientes ou de armas, é mais fácil numa apreensão ou numa operação policial que seja disputada ou judicial, é mais fácil apreender os estupefacientes ou as armas, enquanto que no crime de tráfico de pessoas, o objeto do crime pessoa. E as pessoas não se podem apreender. É necessário reforçar os sentimentos de confiança no Estado da vítima de crime de tráfico de pessoas para que ela sinta suficiente confiança para poder, em tribunal, relatar todos os pormenores dos quais foi vítima. Isto porquê? Porque para que tenhamos um facto criminoso é necessário que exista um facto criminoso cometido em determinada altura, em determinada localização espacial, em que há o agente e a vítima, neste caso, do crime de tráfico de pessoas. E diria também que é importante que compreendamos que aquilo que é designado por crime também decorre de uma escolha política e todas as alterações que são feitas aos textos legais do crime de tráfico de pessoas, assim como de outros, se tomam muitas vezes em parceria e em uniformização com outros países que se juntam para proteger, combater e reprimir o tráfico de pessoas, neste caso, ou de outros crimes. E eu chamo a atenção para este slide que está agora aqui a ser passado, para vos dar o exemplo que, decorrente da Convenção de Istambul e da necessidade de prevenir e reprimir e combater a violência contra as mulheres, por exemplo, em 2015 foram introduzidos na legislação penal portuguesa, no nosso Código Penal, pelo menos 3 novos crimes. Eu trouxe aqui apenas 2 neste slide, mas temos o casamento forçado e a mutilação genital feminina e diria, violência sobre as mulheres também é um assunto importante dentro daquilo que 79% das vítimas conhecidas são exploradas sexualmente, são maioritariamente do sexo feminino. Sim. Pedimos desculpa a todas e a todos por este pequeno problema técnico. De facto, as novas tecnologias são um desafio e, diria, são um desafio também para o crime de tráfico de pessoas, em que os telemóveis, a internet, se têm vindo a revelar um artefacto de facilidade em termos daquilo que é o tráfico ou o recrutamento de potenciais vítimas também dentro desta área. Mas não vou tratar desta temática agora porque temos o nosso tempo limitado e eu queria fazer uma abordagem geral para que todas e todos possam ficar com uma ideia geral de mais ou menos todos os tópicos importantes, ou pelo menos daqueles que são mais relevantes dentro desta área. Portanto, estava a dizer-vos que o número de mulheres e de crianças que têm vindo a ser detectados enquanto vítimas de tráfico de pessoas são assustadores, conforme poderão verificar. A exploração sexual tem vindo a ser a mais relevante em termos daquilo que tem vindo a ser a identificação das vítimas, ainda que, diria, em termos daquilo que é a realidade portuguesa, existe alguma diferenciação, mas convido a todas e a todos a consultarem os relatórios anuais do Observatório do Tráfico de Seres Humanos, que estão disponíveis na internet para poderem melhor compreender
a interação das conclusões que são feitas, uma vez que, por exemplo, apenas para vos dar um exemplo, quando existe uma operação policial que, por exemplo, identifica numa só operação 50, 20, 10 vítimas de tráfico de pessoas em exploração laboral ou sexual ou o que quer que seja, naturalmente esse número de vítimas vai ser contabilizado naquele ano. Portanto, é preciso ter alguma cautela com aquilo que se entende em termos do que é a análise da estatística criminal. Mas, em termos globais e em termos daquilo que são o número de vítimas identificadas a nível global, portanto, o maior número são mulheres e as crianças preocupam, portanto, sobretudo nestes últimos anos, em que tem vindo a haver um maior empenho na uniformização daquilo que têm vindo a ser as medidas relativas ao tráfico de pessoas, tem sido sobre as crianças. Portanto, na nossa lei portuguesa, a Lei 23 de 2007, na sua versão atual, existe já o artigo 109 que permite a concessão de autorizações de residência a vítimas de tráfico de pessoas que participem no processo, no desmantelamento das redes criminosas. No entanto, existe também um decreto-lei aprovado no mesmo ano, em que a vítima de tráfico de pessoas poderá beneficiar da mesma forma dessa concessão estatal, mesmo que não queira, não possa, pelas situações previstas na lei, participar nesse mesmo processo penal, portanto beneficia da mesma da proteção do Estado. Aquele relatório de que vos falava, do Eurostat, tem vindo precisamente, como vos disse, a identificar um aumento no número de vítimas e a diminuição no número de condenações. Diria mais uma vez, importantíssimo termos em conta a análise daquilo que é a estatística criminal, uma vez que tem sido dado uma maior atenção no que respeita ao crime de tráfico de pessoas, é natural que os países tenham mecanismos mais aprimorados, melhorados para a identificação do número de vítimas e, a partir do momento em que há alterações legislativas, e eu chamo a atenção da Diretiva 2011-36 da União Europeia, que é conhecida como a Diretiva do Tráfico de Seres Humanos, que procurou uniformizar as novas formas de exploração incluídas na legislação dos diversos Estados-membros e que em Portugal foi transposta para a legislação nacional na Lei 60 de 2013, de 23 de agosto, no nosso Código Penal, e que trouxe no nosso Código Penal, de forma muito esquemática, esta potencial forma de identificar quem é ou não o potencial vítima de tráfico de pessoas, desde maiores de 18 anos, claro, porque para crianças não é necessário que haja meios, ameaças, ou seja, como é que eu, cidadão comum, poderei identificar alguém que possa estar a ser vítima de tráfico de pessoas? Tem que ter havido alguém que ofereceu, entregou, recrutou, aliciou, transportou ou alojou. Pedimos novamente desculpa por mais um problema técnico. É nas dificuldades que encontramos também oportunidades para melhorar o nosso desempenho e, como tal, eu espero que num próximo webinar já estejamos mais por dentro da tecnologia e, portanto, também nos ajuda aqui a andar um pouco para trás naquilo que estava a ser dito, nomeadamente na forma como as redes criminosas se podem aproveitar, redes criminosas ou seres, agentes individuais que se aproveitam da vulnerabilidade alheia para retirarem proveitos, para retirarem lucros e que, portanto, não é necessário a existência de uma rede criminosa para que o crime de tráfico de pessoas seja detectado. Poderá unicamente alguém aproveitar-se do facto de outra pessoa se encontrar em vulnerabilidade, desde que em parceria e em conjunção existam aqueles 3 meios de que falámos anteriormente e que volto a passar. Portanto, diria que esta nova forma aberta que o nosso Código Penal encontrou, a exploração de atividades criminosas que podem incluir outras formas que não conheçamos ainda hoje em dia, pode incluir, por exemplo, o recrutamento de cidadãos potenciais vítimas para o cometimento de pequenos furtos, de roubos, de tráfico de drogas ou de outras atividades semelhantes e que leva a que muitas vezes as vítimas sejam manipuladas e pelo facto de poderem ter uma ligação ou desenvolverem uma ligação com o seu agressor, possam ser também
identificadas como potenciais afetadas pelo síndrome de Estocolmo, ou seja, tendo sentimentos ambivalentes em relação ao seu agressor, decorrentes do facto de saberem ou terem uma noção intrínseca de que estão a ser exploradas, mas ao mesmo tempo não conseguindo cortar o vínculo, as ações que têm vindo a ser desenvolvidas em países terceiros, nomeadamente ao nível daquilo que respeita a sensibilização das vítimas, a redução da vulnerabilidade e das diferenças económico-sociais e financeiras, o apoio que pode ser dado no potencial recrutamento ou no apoio a vítimas que queiram regressar aos seus países de origem, a assistência que pode e deve ser desenvolvida, e chamo novamente a atenção para mais uma diretiva, a Diretiva 2012-29 da União Europeia, conhecida como a Diretiva das Vítimas, que, transposta para a nossa legislação nacional, trouxe o novo Estatuto da Vítima introduzido no Código de Processo Penal a partir da Lei 130 de 2015, de 4 de setembro, e que se encontra ainda atualmente a ser implementada no que respeita ao maior conhecimento das vítimas dos seus direitos e da forma como as mesmas podem ser recebidas, acolhidas e exercer os seus direitos fundamentais. Não basta que melhoremos a lei, não basta que tenhamos legislação muito aprimorada. Eu vou passar aqui alguns slides porque estamos a aproximar-nos da hora de fim da nossa sessão, sobretudo porque queremos deixar um espaço para que possa haver alguma questão que peço novamente que seja colocada por escrito. Não queria deixar de vos dizer que uma das primeiras medidas implementadas desde 2008 foi a criação deste observatório, o Observatório do Tráfico de Seres Humanos, e que, portanto, reúne informação, não só estatística, mas também informação sobre relatórios, sobre artigos científicos que podem ser lidos por quem se interessar. Também lembrar-vos que temos em curso o 4º Plano Nacional contra o Tráfico de Pessoas, que começou em 2018 e que se prolongará até 2021 e que prevê, chamo a atenção para isto, porque sei que há muitos professores e muitos alunos aqui presentes neste webinar, a promoção da temática do tráfico de seres humanos, e estou a citar o ponto 1.2.2, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e a respectiva integração nos materiais e referenciais educativos, bem como a formação de pessoal docente e não docente nos programas curriculares e extracurriculares do ensino superior sobre tráfico de pessoas. Portanto, é importantíssimo que todas e todos tenhamos consciência da necessidade e da responsabilidade que recai sobre nós, enquanto cidadãos que pugnam por uma melhor sociedade mais livre, mais respeitadora dos direitos humanos, chamar-vos a atenção que o tráfico de pessoas não é uma temática que se esgote unicamente na sociologia, no direito, na criminologia, nas relações internacionais, na psicologia, na medicina, na biologia, na ciência política. É sim um diálogo, e deve ser um diálogo pluridisciplinar que congrega esforços e conhecimentos de todas estas disciplinas. Tem que haver um trabalho holístico de toda a sociedade para que se possa combater este crime hediondo. Dizer-vos que Coimbra tem sido pioneira no que respeita o estabelecimento de casas-abrigo para vítimas, por exemplo, do sexo masculino, por mão da ONG Saúde em português, e também uma casa-abrigo que também foi pioneira para crianças por mão de outra ONG, a ACTO, que se encontra há meses aberta e que certamente terá uma mais-valia para a nossa proteção dos direitos dos seres humanos. Portanto, tráfico de pessoas não se esgota com migrantes, não tem diretamente a ver com transposição de fronteiras internacionais, vitimiza um número enorme, milhões de pessoas diariamente. O século XXI foi retratado pelo Atlas da Gulbenkian como o século em movimento. Não podemos esquecer-nos de que vivemos em constante movimento, como diria Bauman, numa sociedade líquida em que
tudo se altera permanentemente e em que temos que nos adaptar a estas novas realidades, constatando e tendo consciência de que este crime de tráfico de pessoas se encontra referido na criminalidade altamente organizada, é uma prioridade da investigação criminal em Portugal e nas sociedades europeias e internacionais, portanto faz parte também dos crimes de prevenção e investigação prioritários, segundo a Lei 96 de 2017, de 23 de agosto, e portanto não posso deixar de me reportar àquela que foi uma das grandes citações de Nelson Mandela: ser livre não é somente libertar-se das correntes, mas viver de uma forma que respeite e fortaleça a liberdade dos outros. É esse o nosso papel, enquanto profissionais da saúde, do ensino, do direito, de todas as disciplinas que hoje aqui nos reúnem, mas que congrega toda a responsabilidade que é minha, que é vossa e que é de todos nós. Deixo-vos ficar o meu contacto, já o terão, mas ficarão para o caso de terem vontade de contactar-me por algum motivo. Agradeço novamente o convite, espero ter-vos trazido uma abordagem muito geral, na linguagem mais simples que consegui trazer-vos, para que todos e todas possam ter um maior número de conhecimentos, um maior número de factos, para agora irem preocupar-se e pensar e procurar mais informação. Obrigada. Muito obrigada, doutora Maria João, por esta excelente apresentação daquilo que é o tráfico de seres humanos. Deu para perceber como é que este fenómeno ocorre, o que se passa em Portugal, quais é que são, a nível legislativo também, o que é que existe que possa apoiar e assegurar os direitos destas vítimas. E, entretanto, durante esta apresentação houve a colocação de algumas questões e trazemos aqui algumas que lhe pedia, por favor, se era possível responder. Temos uma das nossas participantes que nos pergunta se em Portugal se assiste ao tráfico de seres humanos. Sim, assiste. E como é que nós podemos, enquanto cidadãos, enquanto profissionais, contribuir para que este crime seja desmantelado? Muito obrigada a quem colocou a questão, que estou certa que poderá ser uma questão que passa na mente de outros participantes. Diria sim, o tráfico de pessoas é um crime que ocorre em todos os países e em todos os Estados-membros e também em Portugal, por isso é que há pouco fazia a remissão para irem ler o relatório anual do tráfico de seres humanos, que está disponível gratuitamente na página do Observatório para o Tráfico de Seres Humanos, e basta escrever no Google OTSH e aparece-vos de imediato a página e poderão ter uma consciência mais objetiva naquilo que é o crime de tráfico de pessoas em Portugal. Mas o crime de tráfico de pessoas, sendo um crime, como vos disse há pouco, incluído na criminalidade altamente organizada, é da competência da investigação, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e da Polícia Judiciária, que têm competência para a sua investigação. Mas diria, como há pouco mencionei, porque é da nossa responsabilidade em termos daquilo que é o tráfico de pessoas? Porque é um crime público. O que é um crime público? É um crime que, chegando ao conhecimento de qualquer pessoa, pode e deve ser denunciado para que os respectivos órgãos com as competências para investigar ou para condenar ou para acusar este crime possam ser colocados em ação. Portanto, qual é a nossa responsabilidade? Se eu souber que, por exemplo, ao meu lado existe alguém estrangeiro ou português que está em condições deploráveis, que dorme num barracão ou que chega às 5 da manhã e é trazido todos os dias num carro, tomado por um braço, que eu tenha alguma mínima percepção de ter ao meu lado uma pessoa que mora há 6, 7 meses, não sei o nome dela, nunca a vi num café, imagino que a mesma possa ter sido vítima da subtração dos seus documentos, ou conversei com ela, ela não tem os seus documentos, é o patrão que tem, não está em situação legal no país, ou que por algum motivo apresenta um sinal visível de agressão e eu vejo todos os dias a trabalhar até às 2, 3 da manhã no local. Qual é o meu dever? Pegar no telefone, ligar, se possível, diretamente para os órgãos com competência para investigar, reunindo o máximo de informação, por exemplo, a morada da pessoa, o modelo do carro,
todas as informações objetivas que possam ser tomadas, mas mesmo que não haja muitas informações objetivas, muitas vezes os órgãos de polícia criminal já dispõem de alguma informação e todas estas denúncias podem ajudar a que possa ser desmantelada uma rede ou que possa ser resgatada uma vítima. Portanto, telefonar ou escrever um e-mail ou mandar uma carta para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ou para a Polícia Judiciária ou até para outro órgão de Polícia Criminal que tomará conta da ocorrência e que depois poderá reencaminhar para quem de direito. Se por algum motivo não houver essa possibilidade, também se podem dirigir a uma organização não governamental que possa tratar ou que tenha um conhecimento que trate deste tipo de situações. Hoje em dia tem vindo a ser uma aposta, como vos digo, cada vez mais centrada naquilo que é a intervenção de todas e todos e, portanto, existe uma forma de registro das vítimas de tráfico de pessoas que é depois orientada para quem de direito. Portanto, diria, o crime de tráfico de pessoas pode e está a ser tratado nas devidas instâncias policiais, judiciais e governamentais, mas também é nossa função participarmos com as denúncias ou com o conhecimento que tivermos para ajudarmos as instâncias a funcionarem. Muito obrigada, Dra. Maria João. Coloco então uma última questão, em que temos, mais uma questão, em que temos uma das participantes que nos questiona o seguinte: nós, enquanto profissionais, poderemos, em alguma situação, estar a trabalhar diretamente com a vítima e com o agressor. Como é que nós, na nossa atividade profissional laboral, conseguimos lidar com esta situação? Qual é que é o nosso papel? Muito bem, muito obrigada novamente pela questão. Elas vão se complexificando à medida que aprofundamos a temática, mas de facto pode acontecer e o mais importante é que primeiro denunciemos a quem tem competências para trabalhar dentro desta área, quer as ONGs em termos da proteção da vítima, quer as instâncias policiais que têm o dever de investigar e têm competências específicas para tal. Ora bem, qual seria o meu conselho além deste contacto inicial? Seria de facto para que as ONGs que têm possibilidade e conhecimento e sabem como agir em termos da proteção das vítimas, isto porquê? Grande parte das vítimas de tráfico de pessoas não tem sequer a percepção de estar a ser vítima de tráfico de pessoas. Às vezes são situações, são cidadãos e cidadãs de tal forma em vulnerabilidade que acreditam que as dificuldades por que passam são a normalidade do dia-a-dia. E, portanto, é importante que quem tenha conhecimentos aprofundados dentro desta área, trabalhe dentro desta área, possa conversar inicialmente com a vítima, a fim de a sensibilizar, dando-lhe a conhecer de que a mesma pode estar a ser vítima desse crime. E como é que isso se detecta? Com uma série de indicadores, que agora não temos tempo aqui de debelar um a um, mas que diria se prende com o facto de a pessoa não ter na sua posse os seus documentos de identificação, os seus bilhetes, por exemplo, se são pessoas que estão privadas da possibilidade de ter um transporte público perto, ou que estão privadas da sua liberdade, estão trancadas ou fechadas em determinado local, por algum motivo não lhes é dito porque é que estão trancadas, mas é por uma questão de segurança, há sempre algo que é dito para que se possa fazer crer à vítima de que é necessário tomar aquela atitude quando muitas vezes a intenção é secundária. A vítima pode estar a trabalhar um maior número de horas, pode nunca ter tido férias, a vítima pode não estar a ser ressarcida, o seu salário pode não estar a ser pago, pode estar a ser prometido ou pode até estar a ser vítima da imposição de dívidas. Estás neste local, alojado neste local, a receber alimentação, logo terás que fazer face a estas despesas que são para custear as tuas estadias, quando muitas vezes isso não fazia parte do acordo. Portanto, diria, o primeiro passo será contactar alguém que tenha conhecimentos específicos, aprofundados dentro da área do tráfico de pessoas, para que possa conversar com a vítima, a fim de compreender bem onde estão os limites, os parâmetros, as fronteiras daquilo que é o crime, o cometimento do crime, ou que possa ser qualquer outra realidade criminal, porque não é necessário que seja tráfico de pessoas. Não esqueçamos que para que haja crime de tráfico de pessoas
Tem que haver em conjugação sempre aqueles três elementos, a conduta, os meios e os fins, sempre, senão poderemos ter outra realidade criminal. Mas diria, a primeira coisa que eu faria seria abordar alguém que me ajudasse a compreender e falar com a vítima para perceber se a mesma está mesmo numa situação de exploração e que situação de exploração é essa e, concomitantemente, fazer a denúncia para as instâncias policiais. Porquê? Porque as mesmas também terão esses meios para, junto da vítima, junto do agressor, junto do empregador, conseguir compreender que exploração é que está a ser feita ou não e terão outros meios de investigação que é da sua competência estrita. Muito obrigada, doutora Maria João. Reservava só mais duas questõezinhas, pode ser? Sim. Uma delas é colocada, penso eu, por alguém da área da saúde, que nos pergunta se existem planos de intervenção para profissionais de saúde nos estabelecimentos públicos que permitam identificar vítimas ou possíveis vítimas de tráfico. Sim, questão interessantíssima. Eu volto a relembrar o 4º Plano Nacional contra o Tráfico de Pessoas 2018-2021 e aconselho vivamente escrever no Google 4º Plano Nacional contra o Tráfico de Pessoas, fazer o download, é um documento pequeno, mas que nesse pequeno documento congrega todas as instâncias estatais envolvidas neste grande combate, entre os quais também os profissionais da saúde, onde estão acometidos para cada um dos departamentos, diria, estatais, um empenho específico em determinadas áreas. Com o quê? Com a organização de seminários, de ações também na área da saúde, que eu agora de cor não lhe sei dizer todos, mas convidá-lo-ia a consultar no 4º Plano Nacional e até a procurar quem são as instâncias que são responsáveis por estes mesmos trabalhos, porque, quem sabe, um ou uma de vós não poderá vir a colaborar de forma mais direta dentro disto que é a luta que todos nós devemos encetar para prevenir e reprimir o tráfico de pessoas. Muito obrigada. E uma última questão, que servirá também de conclusão. Há pouco a doutora Maria João também já falou que em Portugal já existem os centros de acolhimento e proteção para estas vítimas, que existem para homens, para crianças e também para mulheres. A nível das organizações não governamentais, existem as equipas multidisciplinares e especializadas que estão, que existe cada uma das equipas em cada uma das regiões de Portugal, que tem sempre linhas de telefone disponíveis 24 horas, para as quais é possível sinalizar, contactar com o objetivo de sinalizar potenciais vítimas. Existem os planos. E a questão que eu coloco é, estará Portugal no bom caminho? Ou seja, aquilo que está pensado, aquilo que existe, as estruturas que entretanto são criadas, permitem-nos estar no bom caminho naquilo que diz respeito ao combate ao tráfico de seres humanos, e o que ainda haverá por fazer? Obrigadíssima novamente pela questão. De facto, para me lembrar, há tantos aspectos relacionados com o tráfico de pessoas que não é possível aqui hoje falar de todos, mas eu tenho que destacar o papel da Associação para o Planeamento e Família, o papel que tem sido encetado pelas equipas multidisciplinares especializadas, também decorrentes do facto da avaliação que foi feita pelo Grupo Greta, que é um grupo europeu que se desloca periodicamente a diversos Estados-membros para avaliar as medidas, ou seja, como vos dizia há pouco, não basta que tenhamos boa legislação, boa alteração, boa transposição de medidas, a Law in Books não se esgota com a Law in Action, precisamos de medidas concretas e diria que o estabelecimento de redes regionais que congreguem todos os elementos estatais e individuais que queiram participar nesta prevenção e nesta repressão nos colocam, diria, num patamar bastante positivo no que respeita à repressão e à prevenção do crime de tráfico de pessoas. Não só a nível das migrações, como falámos há pouco, fomos avaliados como o segundo melhor país em termos de medidas de integração de migrantes, e esta avaliação foi feita por um grupo independente, o MIPEX, Migration and Integration Policies, podem consultar na internet, mas também a nível das medidas que têm vindo a ser encetadas por estes planos nacionais que temos vindo a pôr em curso, pelas ações de sensibilização, pelas redes regionais que têm vindo a empenhar-se com ações nas escolas, para profissionais de saúde, como foi dito há pouco, para outros profissionais
e técnicos que trabalham diariamente neste combate e nesta repressão, eu diria que estou muito satisfeita, julgo, e todas estas minhas reflexões são decorrentes da reflexão unicamente académica que tenho vindo a encetar dentro desta área do tráfico de pessoas, mas, obviamente, há muito a fazer, há muito ainda a fazer, há muitas formas de coação com as quais ainda nos temos que debater. Em Portugal, diria, há muitas questões ainda por conhecer e investigar em profundidade, que em Espanha já são assustadoras, como, por exemplo, a coação de vítimas a partir de práticas espirituais como o voodoo e outras que são encetadas, que são invisíveis e que levam a que as vítimas se resguardem ao silêncio, porque não esqueçamos que, para que os crimes de tráfico de seres humanos possam ser facilmente, ou pelo menos de uma forma objetiva, acusados e condenados os seus agentes, é necessário que as vítimas se sintam com capacidade e proteção suficiente para testemunhar, porque é necessário todos os pormenores serem relatados em tribunal. E qual de vós seria capaz, com toda a facilidade, de chegar em frente a um tribunal que é ainda são ainda edifícios enormes, com linguagem hermética, em que há um ritual, diria, em termos daquilo que é o desconhecimento e o afastamento do cidadão comum dos tribunais, perante um público que é colocado, e de alguma forma, com a lei de proteção às testemunhas, há algumas proteções, obviamente, dentro desta área, mas qual de vós seria capaz, com toda a facilidade, de chegar e relatar a exploração com todos os pormenores a que tem vindo a ser sujeito num dia, num mês, num ano, em 10 anos. Não interessa o tempo a que foi. Agora, ir com todos os pormenores, dizer que foi aquela pessoa, foram aqueles que me fizeram, que aconteceram, com todos os pormenores a que é necessário fazer referência, é extremamente complicado. E para não esqueçamos que as vítimas, quando são resgatadas, se encontram numa situação muitas vezes depauperadas, em vulnerabilidade ainda maior, longe das suas famílias, dos seus laços familiares, não têm ninguém próximo em quem confiar e muitas vezes são as polícias e a justiça os seus melhores amigos e as ONGs. E, portanto, destaco o nosso papel essencial na proximidade dos cidadãos que se encontram ao nosso lado, porque o tráfico de pessoas está ao nosso lado. Não está longe nos Estados Unidos, nem está longe nos haréns, nem naquelas imagens que nos são passadas pelos filmes, é ao nosso lado. Quando alguém é explorado, não recebe o seu salário, é vítima de imposição de dívidas, lhes é dito, vou legalizar, se a pessoa for um cidadão estrangeiro, a tua situação, que é protelada, promessa que é protelada por 1, 2, 3, 5, 10 anos, estas situações são muito mais frequentes e mais comuns do que aquilo que possamos imaginar. E, portanto, peço a todos e a todas que se empenhem nesta luta, pelo menos com a denúncia, pelo menos pedindo-vos que procurem mais informações sobre esta temática e sejam ativos e ativas para que possamos ter um mundo melhor. Muitíssimo obrigada, doutora Maria João, pelas suas excelentes palavras. Damos por encerrado o nosso webinar. Gostava de agradecer a todos os participantes as questões que foram colocadas, e foram muitas questões que nos chegaram aqui ao nosso chat. O que eu sugeria era, se efetivamente quiserem esta resposta, podem nos colocar estas questões por e-mail para o nosso e-mail do projeto, mercadoriahumana3@saudeportugues.org, que depois nós teremos todo o gosto em responder a estas questões para que as dúvidas sejam esclarecidas. Aproveitava também o momento para informar que, terminando este primeiro webinar, nós temos já um segundo webinar previsto para o dia 14 de abril, pelo que eu vos convidava a visitar a nossa página de Facebook do projeto Mercadoria Humana 3, onde divulgaremos o próximo orador e também a temática específica dentro desta área do tráfico de seres humanos. Mais uma vez as nossas desculpas por estas questões técnicas que nos surgiram, mas que tentámos resolver com a maior brevidade possível. É tudo uma aprendizagem. Esperamos que no próximo webinar todas estas questões estejam resolvidas. 14 de abril, peço desculpa.
14 de março, 14 de março, sim, peço desculpa, ainda bem que temos aqui alguém na plateia. Sim, é dia 14 de março, o próximo webinar. Também dar a informação que quando encerrarmos este webinar, iremos enviar um e-mail a todos os participantes com um questionário de avaliação, em que nós muito agradecemos que nos pudesse ser devolvido, cada um de vós pudesse preencher, porque só com a informação e com o feedback que temos desse lado é que nós conseguimos melhorar aqui também a nossa intervenção. Bom, e assim finalizo. Uma vez mais agradecer à doutora Maria João, agradecer também aqui à Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação pelo apoio prestado e espero que nos possamos ver em breve, dia 14 de março, no próximo webinar. Obrigada. Boa tarde a todos.